Olá, seguidores do FIS, Fórum Inovação Saúde. Bem-vindos à segunda parte da conversa com o José Cláudio Terra, diretor de Inovação e Transformação Digital do Hospital Albert Einstein. Mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. É um prazer aqui te receber para essa segunda parte da conversa. E quem assistiu a nossa primeira conversa viu que eu lancei um desafio, né? E a gente vai tentar entender agora do Terra, depois de algumas perguntas que eu vou fazer para ele aqui. Como seria o Cláudio Terra empreendedor? Qual seria a empresa na área da saúde que ele apoiaria aí, que ele investiria o seu trabalho, né, os seus recursos, se ele tivesse que tomar esse rumo aí daqui para diante? Mas antes disso, Terra, primeiro obrigado aí por participar mais uma vez, né, da nossa conversa. Eu percebo, tá, um movimento relacionado à inovação no Brasil como um certo modismo em muitos dos casos, né? E eu vejo muitas empresas misturando a inovação com marketing, né? Tentando trazer inovação para dentro dos seus ambientes, mas muito mais como estratégia de marketing do que como missão e visão mesmo de perceber naquela inovação, né, a sobrevivência do seu negócio, né? Que eu acho que toda empresa hoje, até a gente está conversando aqui sobre ambientes de inovação, o Brasil está criando, né, ambientes, polos, ecossistemas de inovação. Mas isso, do meu ponto de vista, já está até atrasado, porque a inovação ela tem que estar no executivo hoje dos negócios, né? Porque, querendo ou não, está todo mundo ligado à tecnologia e os mercados com essa fluência mudando muito rápido, né, se transformando com uma velocidade nunca vista antes. Então, querendo ou não, a inovação vai ter que estar na cabeça das lideranças de qualquer instituição, não só num ambiente separado, né? Claro, a gente está evoluindo para isso. Então, cara, do teu ponto de vista, como é que tu enxerga essas ações de inovação muito mais voltadas para o marketing do que realmente para a missão, para a visão, o propósito em si de investir em negócios inovadores? Então, eu acho que assim, inovação eu nunca pergunto, eu dou muita palestra ao longo da vida, né? E estou nessa área de inovação há muitos anos. E eu nunca dei uma aula, uma palestra que tem uma audiência, por exemplo, quem gosta de inovação? 99,9% das pessoas levantam a mão. Daí vem a pergunta seguinte, né? Quem tem paciência, resiliência e aprendeu a viver com risco? Daí todo mundo se segura, né? Então, assim, inovação não é só um fenômeno técnico, é um fenômeno de comportamento humano. Acho que isso é extremamente importante, né? E aí, assim, acho que um dos grandes desafios de organizações maiores, e o Einstein faz parte, logicamente, de uma organização grande de respeito, de excelência, mas as grandes organizações é um pouco a dinâmica temporal, a dinâmica de alinhamento de objetivos e a dinâmica cultural também. Eu vou falar de cada um desses pontos. Então, primeira coisa, a questão da dinâmica temporal. Por que a indústria de VC, né, Venture Capital, é extremamente importante? Qual o horizonte de tempo de um fundo? 10 anos. Parece um detalhe, mas não é um detalhe. Isso é o que faz toda a diferença, né? Então, eu aqui na área da saúde estou há pouco mais de 6 anos, eu começo a ver resultados de startups que eu vi lá atrás, em 2014, que agora elas estão tendo saídas, que elas começam assim. Então, e daí assim, algumas ainda vão demorar mais alguns anos, vão demorar 10 anos, né? E o cara que botou o dinheiro, né? Pensa o seguinte, um fundo de 10 anos, ele primeiro teve que levantar capital. Ele passou uns 2 anos antes de lançar o fundo levantando capital. Então é um horizonte muito longo, onde você investe durante 5, 6 anos, depois tenta fazer a saída em 3 a 4, né? Ou um pouco menos, enfim. E bom, essa é a realidade de horizonte de tempo de quem trabalha com inovação no mundo empresarial, né? Mundo empresarial ligado à inovação, disrupção, startups. Agora muda para um mundo de grande empresa. Qual é o horizonte de tempo de um executivo? É o tempo que ele está na empresa. Então, dependendo do setor, o cara fica 2 anos numa empresa, daí fica 3 na outra, enfim.
Mas é até menos do que isso, porque, na verdade, todos os objetivos e alinhamentos que ele tem, em geral, são anuais. Muitas empresas têm poucos incentivos de muito longo prazo. Então, o que acontece? Você acaba tendo que juntar um conceito que necessita de horizonte de tempo longo com pessoas super bem capacitadas, que entendem inovação, entendem tecnologia, entendem mercados, mas que todo alinhamento de objetivos dessa pessoa é para o resultado de fluxo de caixa, de EBITDA e receita daquele ano. Então, você fala assim, não, você investe em inovação, investe em design thinking, faz pesquisa com... Mas espera aí, como é que isso aqui vai afetar o meu resultado no ano que vem? Em geral, é muito difícil para a grande organização conciliar essas duas questões temporais. Acho que é a primeira coisa. E daí não adianta, a pessoa não entende, eu não me entendo. Não. Horizontes de tempo completamente diferentes. E se as pessoas não entendem isso, enfim, fica uma conversa de surdo e mudo. Tá? O outro elemento é a questão de gestão de risco. Né? Então, o que acontece? Numa grande organização, tem uma preocupação, você tem muito a perder. Numa pequena organização, você não tem nada a perder. Você sai do zero, se você quebrar, você nem tem liability, porque você nem consegue pagar, então, assim, esses multos que não, enfim. Então, assim, você tem um pessoal que não tem nada a perder e tem um outro pessoal do outro lado que tem tudo a perder. Marca, reputação, cliente, fluxo de caixa, e outro cara que não tem nada. Também, se não entender essas duas coisas, não entendeu que esse mundo é complexo de fazer essa fusão. Né? E terceira, a questão cultural. Né? Então, em grandes organizações, tipicamente, quem está no topo são pessoas que estão lá há 20, 30 anos, que aprenderam algumas regras do jogo, algumas formas de gestão, que tipicamente são mais hierárquicas. Você pega uma organização com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, tem uma forma de lidar com gestão de pessoas, gestão de relacionamentos, e você pega uma empresa que tem 5, 10, 15, 20, 50, 100, a dinâmica organizacional, a cultura organizacional vai ser necessariamente diferente. Então, eu te dei uma resposta relativamente longa, porque a tua pergunta, embora aparentemente pareça, digamos, ingênua, assim, não, mas assim, ela é muito profunda, porque conciliar esses objetivos, né, isso é parte fundamental, por exemplo, do meu trabalho e da minha equipe. Conciliar como é que grandes organizações convivem com essa necessidade do pessoal que trabalha com inovação, que, como eu falei há pouco, só nesses 3 elementos, eu poderia falar de outros, são completamente diferentes. Né? Então, e daí eu poderia falar de perfil das pessoas, perfil psicológico das pessoas, eu poderia falar da forma de gestão de projetos, na forma de reportar resultados, enfim. Então, essa conciliação e fazer esse meio de campo é um trabalho fundamental. E aí, algumas organizações que entram nessa história de inovação sem entender muito essa dinâmica, ela é como se você estivesse falando de inovação, mas usando todos os seus preceitos e modelos da sua organização, que, na verdade, se ela crescer 10% ao ano, está super bom. Uma pequena empresa tem que crescer 20% ao mês. E a hora que você joga essas duas coisas, você vai ver que uma busca estabilidade, controle, outra precisa questionar o tempo todo e questionar seus próprios princípios, testar hipóteses. Então, assim, são dinâmicas muito diferentes e faz parte do jogo essa diferença. E a gente tem que, parte do trabalho, que assim não é trivial, é conciliar esses 2 mundos. E as organizações, na verdade, que eventualmente colocam a palavra lá com inovação, eu sempre, um tempo que eu trabalhava prestando consultoria, inclusive para empresas que grandes empresas que queriam fazer inovação, que tipo de inovação a gente está falando? Do que a gente está falando? Quais as consequências disso? E acho que daí exige um nível de maturidade, de conhecimento e reflexão sobre o processo de inovação que não é trivial, porque o Brasil não cresceu ao longo de suas histórias, suas grandes organizações não cresceram com base na inovação como fator competitivo essencial. Então, você cria desafios não triviais. Que pergunta complexa. Na verdade, a pergunta foi muito direta, a resposta é extremamente complexa. Não, perfeito. Por isso que eu fiz questão de te perguntar, Terra, para justamente ter essa aula desse teu ponto de vista, porque tu, querendo ou não, é um intermediador
desses dois mundos, né? Inclusive é um papel de tradutor, né? Porque o empreendedor de uma pequena empresa voltada para a inovação, uma startup, ele tem uma linguagem hoje de comunicação com o mercado no qual ele está inserido, que ele está se desenvolvendo, né? E esses grandes líderes de grandes instituições, eles aprenderam uma outra conversa, uma outra linguagem, né? Então, quando a gente fica no meio, o que a gente trabalha é mais como um tradutor, alinhando expectativas, né, de ambos os lados. E eu acabo, em alguns casos, também fazendo isso aqui, porque à frente da vertical de saúde, eu estou com empresas, com startups embrionárias, que no capital social tem um notebook, né? E também a gente recebe grandes instituições que querem se comunicar. E um depende do outro, obviamente, né? Esse aqui precisa do grande para crescer de forma rápida, e o grande precisa do pequeno para justamente se reciclar e não ser consumido, né, por esse pequeno embrião aqui que pode se transformar num monstro para ele. Mas às vezes eu percebo que os dois querem a mesma coisa, né? Só que um quer, por exemplo, um código-fonte e o outro quer dar um white label, né? E eles não conseguem entender que eles estão nós querendo chegar no mesmo local, só que com linguagens diferentes, né? Foi muito bom ouvir isso aí, porque é um conflito que precisa, né, de um trabalho de comunicação para que principalmente as grandes empresas não se frustrem e também os pequenos de ter essa junção, porque a importância dessa conexão entre quem tem poder de investimento, o poder de mercado, ele é fundamental para o crescimento de todo o ecossistema como um todo, né, refinanciando, né, essa sustentação do setor. Meu caro, agora vamos para a pergunta de 1 milhão por dia, né? Vamos supor que o nosso colega José Cláudio Terra chegasse amanhã lá no Eretz e recebesse a notícia que, cara, esse projeto acabou, tchau e bênção, meu caro, vai seguir os teus caminhos aí, e o Terra realmente fosse seguir os caminhos dele como um empreendedor na área da saúde, pegando toda a aprendizagem que ele teve, né? Conhecendo. Hoje eu sei que tu conhece projetos que estão na gaveta, que são apostas para um futuro próximo, como inovação, como potencial de mercado. Então, tu tens um acesso privilegiado a diversas informações do mercado da saúde, pelo teu posicionamento no mercado, né? Então, se o Cláudio Terra amanhã tivesse que virar um empreendedor, né, um startupeiro, criar uma startup, né, na área da saúde, qual seria o teu projeto, Terra? Qual seria a dor? Qual seria o teu propósito? Então, vamos lá. Assim, eu acho que as descontinuidades tecnológicas, elas têm sempre um bom indicador de oportunidades. Não são um único, mas são um bom. Então, assim, eu aprendi ao longo da vida que as grandes tendências tecnológicas, elas são inexoráveis. Elas chegam cedo ou tarde e transformam mercados. Então, quando alguém está falando de genética, logicamente é um assunto, você não precisa ser um grande conhecedor de biologia molecular para entender o que está por trás disso daqui e como que isso daqui tem um poder transformador. Mesma coisa, terapia celular, que são esses tratamentos personalizados para indivíduos. Ou o binômio Big Data, inteligência artificial, machine learning, enfim, tudo que roda em torno desse assunto, né? Então, toda a questão de acesso via mobile health, digital health e assim por diante. Bom, então assim, eu não vou falar de um business específico, mas eu vou falar assim dos meus critérios que eu enxergo e que eu acho que boa parte das pessoas deveriam sempre olhar isso com carinho, né? Então, primeira coisa, assim, as disrupções tecnológicas, elas são verdadeiras. Prestem atenção. Quando a Amazon começou com o e-commerce lá atrás, e eu participei desse movimento numa outra época da minha vida, e-commerce vai transformar o mundo. Daí passa 6 meses, parece que nada mudou, mas tudo está mudando. Absolutamente tudo está mudando. E só que você não consegue perceber num curto espaço de tempo e as pessoas não se dão conta da importância disso. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Mas isso é no nível macro, mas o problema é assim, todo mundo sabe disso daqui, mas as pessoas adiam o tempo todo, porque não é urgente, não tem senso de urgência. Então, quando tem uma disrupção tecnológica, é verdadeira, é grande, monumental, vai para cima. Daí tem uma questão de acertar o time, mas cedo ou tarde essas coisas vão chegar e vão ser grandes, importantes, transformadoras da área da saúde. Vejam, por exemplo, o caso da telemedicina. Telemedicina é uma coisa que já se sabia há muito tempo, que era uma tecnologia que podia mudar uma série de padrões
E daí tem a questão, mas não está indo, tem a regulação, mas os médicos não querem, enfim. Daí começa um monte de coisa, mas é muito forte, essas tendências são macro, e não há regulação, não há comportamento que consiga impedir algo disso. Veja a questão dos aplicativos, né? Eu me lembro quando chegaram os aplicativos aqui, tipo Rappi, Uber, etc., as reações da sociedade. Então são macro tendências, macro processos, que não lute contra isso. Ninguém é grande o suficiente para lutar contra essas coisas muito grandes. Logicamente, daí eu vou chegar onde na história do específico. Né? Daí, olhando especificamente, né, na questão da saúde, né, não importa para mim se é IoT, inteligência artificial, enfim, qual é a macro tecnologia que eu vou fazer. O que eu acho e o que eu sinto que é um gap relevante na área da saúde é um olhar de dentro para fora. Então, as pessoas criam instituições, criam hospitais, criam tecnologias, daí vão procurar os clientes e testar as coisas. Né? O que eu acho que, assim, talvez assim, porque a questão do marketing, não o marketing de fazer barulho, mas o marketing mais estratégico, de entender o consumidor, que foi uma tecnologia gerencial desenvolvida na década de 80 pela Procter & Gamble, que criou o conceito de uma coisa trivial hoje, gerente de produto. Eu sou estudioso de ciências de gestão, né? Então, por volta de 1980 e bolinha, criou-se o conceito de gerente de produto, uma coisa tão óbvia hoje, né? Mas que daí significa que você vai lá, você vai entender o produto, você vai entender a relação com o cliente, vai entender os desejos, vai entender, enfim, toda a jornada, etc. E essas coisas, na verdade, na área da saúde, são muito pouco desenvolvidas, porque, de maneira geral, marketing nesse sentido, mais de entender o consumidor, de entender o seu cliente, é sempre um apêndice da instituição de saúde numa empresa de saúde. Então tem o médico, tem o pesquisador, tem o físico, enfim, tem o pessoal que conhece a técnica, e daí de repente, precisa de alguém de marketing para fazer o panfleto, né? Eu estou simplificando um pouco, mas é quase isso. Uhum. Eu acho que assim, os grandes negócios na área da saúde, acho que eles vão vir na medida que você entenda segmentos da população. Segmentos grandes o suficientes que demandam serviços de forma contínua, recorrente e que sejam escaláveis. Então, e o que são segmentos? Você pode cortar isso de várias maneiras. Você pode cortar isso por doença, diabetes, pressão alta, enfim, qualquer segmento que é grande o suficiente para você olhar aquele segmento e entender profundamente as necessidades daquele segmento que você quer servir. Não, eu não quero olhar por disease, não, eu quero olhar por segmento da população. Eu vou entender profundamente a classe D e E, por exemplo. Se vocês pegarem, se a gente fizesse um paralelo com o varejo, tem gente no varejo que entende e vende muito, e são empresas gigantescas vendendo para a classe D e E. No setor de saúde, a gente não sabe vender. Daí tem gente que vai olhar para a mãe, o ciclo completo do processo de ser mãe. Antes de ser mãe, depois que é mãe. Tem um ciclo da vida que eu falo, porque a gente até tem umas startups nessa área, tem um rol de necessidades que você tem que realmente entender. E a empresa que é obcecada, até pegando uma palestra que eu vi outro dia aqui da Amazon, obcecada por aquele segmento, né, pelo cliente, em como servi-lo melhor, você vai oferecer, vai descomplicar a vida desse segmento, vai oferecer proposta de valor e daí você vai usar a tecnologia para escalar o business. Então, assim, eu não vou falar de segmentos porque eu olho o tempo todo, tem um monte de coisa aqui acontecendo, mas assim, então simplificando, entender as macro tecnologias que são disruptivas e elas são verdadeiras, IoT, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, essas coisas são de verdade, genética, terapia celular, não são mais do que 8 ou 10 grandes áreas tecnológicas que estão mudando, visual computing, né, uma área que você conhece bem. Então, assim, tem macro áreas que elas são disruptivas e elas podem te levar a ganhos fundamentais. Feito isso, entenda um segmento, marketing. E aí o marketing, mas um marketing inteligente, de entender as necessidades do cliente. Philip Kotler já disse isso na década de 80 também. O bom marketing é aquele, a gente vai falar dos 4 P's, dos 6 P's, não importa, mas assim, no final das contas é atender profundamente. E hoje eu sinto ainda que o setor de saúde, ele é de dentro para fora. Se criam empresas e depois começam a oferecer serviços, enfim,
Então, assim, é quase pouca. De um lado se fala muito de empatia, e eu acho que é um sentimento belo e que deve ser seguido, mas existe uma outra empatia que é, de fato, entender as necessidades do cliente como um todo. Perfeito, meu cara. Estou aqui admirado aqui com a tua resposta, que foi mais uma aula. É interessante conversar contigo porque não tem desafio, né? A gente lança aqui uma pergunta, por mais complexa que seja, tu tens uma linha de raciocínio muito bem estruturada para poder responder. Terra, muito obrigado, meu caro. Foi um prazerzão conversar contigo, tá? Eu acho que a gente teve aí nessas duas partes desses encontros aqui, duas aulas bem interessantes contigo. Pena que foi pouco tempo, tá? Mas numa outra oportunidade a gente talvez volte a conversar. E, por favor, meu caro, se quiser falar alguma coisa aí, fique à vontade. Não, parabéns para você, para o Josier. Eu sei que você é não apenas empreendedor pessoal, mas empreendedor pelo ecossistema, muito além da CAT, atuante aí no cenário brasileiro, um líder. Parabéns para vocês dois. Flávia, você que está aqui no background, prazer te conhecer também. Estou à disposição. A gente acertando a agenda, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, meu caro, pela disponibilidade, pela humildade aí, pela parceria de sempre estar junto com a gente aí, tá? Valeu, meu caro pessoal que acompanhou aqui a nossa conversa. Se inscreva no canal e até o próximo encontro aí do Fórum Inovação em Saúde sobre empreendedorismo e inovação. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Abraço.